Nós sabemos que 4 coisas aumentam significativamente o risco de transmissão da Covid: ausência de máscaras e distanciamento, ambientes pouco ou não ventilados e aglomerações. Quem está com Covid, quando fala, tosse ou espirra, libera gotículas respiratórias, partículas maiores, e aerossóis, partículas menores. As gotículas são quase que completamente bloqueadas pelo uso de máscaras. Os aerossóis podem ser liberados mesmo com máscaras e ficar em suspensão no ar em ambientes pouco ventilados. Da mesma maneira que podem sair pelas máscaras, os aerossóis podem entrar e ser inalados, provocando a doença. Assim, em um determinado espaço, quanto mais gente potencialmente transmitindo e quanto mais tempo nesse espaço, principalmente sem ventilação, maior o risco. Vamos considerar a situação de trens e ônibus. Nesses meios de transporte, temos, na grande maioria das vezes, quase todos os fatores negativos presentes: ausência de distanciamento, ambiente pouco ventilado, aglomeração e longa permanência. E às vezes até gente sem máscara. O que fazer então para evitar ou diminuir esses riscos? Em primeiro lugar, tem que estar de máscara, e o correto seria que ninguém pudesse tirar a máscara. Mas não basta usar a máscara. Em aglomerações, em ambientes fechados, o risco de transmissão por aerossóis aumenta. Para reduzir a passagem de aerossóis, a máscara tem que ter uma boa capacidade de filtrar esses aerossóis. Uma máscara N95 é assim chamada porque filtra pelo menos 95% dos aerossóis. Mas não dá para todo mundo usar N95. É uma máscara cara e difícil de usar corretamente por quem não está habituado. Como fazer com as máscaras de tecido, então? A máscara ideal é aquela que tem 3 camadas de tecido. As máscaras mais comuns são de 2 camadas de algodão. Mas você pode criar uma camada adicional para aumentar a filtração com um lenço de papel, um pedaço de filtro de papel, uma folha de papel toalha ou uma folha dupla de papel higiênico. Coloque o papel entre a sua boca e nariz e a máscara e troque quando ficar muito úmido. Fundamental também para combater os aerossóis é que as máscaras cubram a boca e o nariz e fiquem bem fixadas ao rosto. O recurso de usar elásticos ou grampos para aumentarem a aderência das máscaras pode aumentar em muito a capacidade de filtração dessas máscaras. A máscara tem que estar bem justa no rosto. Tem um link na bio para um excelente artigo sobre isso. Use óculos ou um escudo facial de acrílico junto com a máscara. Eles são baratos e aumentam a sua proteção. Não ligue que vão olhar para você. Sirva de exemplo. A primeira vez que eu saí de máscara, no início da pandemia, me olhavam como se eu fosse um ET. Evite conversar no ônibus. Quem estiver falando, principalmente se em voz alta, tem maior potencial de eliminação de gotículas e aerossóis virais. Sabe aquele aviso do ônibus, não fale com o motorista? Mude para, não fale no ônibus ou trem. Se for possível, todas as janelas devem estar abertas. Quando der, encurte o tempo no ônibus ou trem, entrando 1 ou 2 pontos depois e saindo 1 ou 2 pontos antes. Tente evitar os horários de pico e só use o transporte público se for realmente necessário. Não é hora de bater perna na rua.